A Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande traz até você uma mensagem para a sua edificação. Abra seu coração e incline seus ouvidos. Agora, vamos falar sobre a unção de Jesus, porque ele foi ungido. E a palavra diz em Mateus 3, 16 e 17: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, não era pomba, mas como pomba, vendo sobre ele. E se ouviu uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprais. Amém. Então o Espírito de Deus desceu sobre ele. Não era pomba, mas eu acho que Mateus, a única forma que ele podia descrever isso é como pomba descendo. Então ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus, e ouviram os discípulos a voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprais. Como eu já falei, porque ele teve que ter a unção do Espírito para fazer o que ele teve que fazer, ele sendo Deus. Mas você tem que sempre lembrar que esvaziou-se da divindade dele. Chegou aqui na terra. Isso é Filipenses 2, irmão. Chegou na forma de servo. Ele não chegou na forma de rei. Ele chegou na forma de servo, sendo homem e ungido pelo Espírito de Deus. Você pode ler tudo isso. E em João 3, 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Você e eu temos pela medida. Amém? Porque Jesus, Deus chamou Jesus nos 5 dons ministeriais, e nenhum homem está chamado nos 5 dons. Eu não conheço nenhum homem que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu não conheço nenhum homem. Eu conheço pessoas que pode ser que tinha 4 desses chamados, mas nunca chegou aos 5. Só Jesus. Jesus teve o pleno, a unção do apóstolo, pleno do profeta, cheio, a evangelista pura, com toda a unção dele. Pastor e mestre, ele teve todos 5 unções sobre ele. Amém? Minha chamada é apóstolo. Eu tenho a unção do apóstolo. Eu posso operar como os outros 4, mas eu não tenho a plena unção pelos 4. Amém? Pastor, ele tem a unção do pastor, ele pode ter a unção do mestre também. Mas ele não é evangelista. Inclusive, Paulo falou, faça a parte do evangelista. Ele pode evangelizar sem
ser evangelista. Ele só disse, faça a obra do evangelista. Ele não tem a unção da evangelista. Mas quando a unção de evangelista vem sobre mim, é só de vez em quando. É por causa da minha chamada. Eu opero de vez em quando em todos. Mas eu não tenho a chamada de todos. Amém? Eu posso operar como profeta, mas não sou profeta. Amém, irmão? E ninguém pode dizer, eu sou todos. Se ele fala, ele é mentiroso, ou não sabe a diferença. Amém? Só Jesus que teve todos 5 ministérios operando na época que ele estava aqui. Amém? Vocês estão aqui? E você pode ver em Lucas 4. Ou Isaías 11:2 fala que repousará sobre ele o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de Espírito de conselho e de fortaleza, e Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso é os unções que ele teve sobre ele. Amém? Então, Lucas 4, 14 a 19, vamos ler rapidinho. Lucas 4, 14 a 19. 14 não, começando com 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, chamou o lugar onde estava escrito. Você vai ver 6 áreas do ministério de Jesus aqui. Amém? E ungido para fazer cada um. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E a gente pode dizer, ele me ungiu e me enviou para proclamar libertação aos cativos. Fala a mesma coisa, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É as coisas que Jesus era para fazer e teve a unção para fazer. Deus ungiu ele para fazer todas essas coisas. Amém? Então, todo mundo que tem chamado no ministério ou dos 5 dons ministeriais tem uma unção para cumprir ou para permanecer naquele ofício. Amém? Você tem o ministério de reconciliação e tem a unção para ganhar almas. Aleluia! Então, Atos 10, 8, disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga, Deus está comigo. Estava com Jesus, está com você também. Aleluia. Então, irmãos, quando fala Jesus de Nazaré,
está sempre referindo ao ministério como homem. Jesus era o lado do homem. Cristo era o homem ungido, o Messias. Amém. Cristo era o lado de Deus. Jesus era o lado humano. Jesus quer dizer que enfatizando a humanidade dele. E ele era ungido para executar a tarefa dele. Se fosse Deus, ele nem precisa. Se for Deus, ele nem precisa de unção. Porque quem pode ungir Deus? Hã? Responde isso, irmão. Quem pode ungir Deus? Ninguém pode. Ele nem precisa. Porque ele é a unção. Aleluia. Então, Jesus primeiramente era apóstolo. Amém? Ele era dos 5 dons ministeriais. Em Hebreus 3, aliás, 3:1, por isso, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A Bíblia chama ele apóstolo. Apóstolo quer dizer aquele enviado por Deus com uma missão específica. Eu tenho uma missão específica aqui no Brasil para levar meu povo. Ele disse: leva para meu povo no Brasil minha palavra e os libertar. Deus me enviou. Eu não estou aqui da minha parte. Se fosse assim, seria lá ainda. Amém? Mas Deus disse: vai lá e leva minha palavra para meu povo. Simplesmente porque você decidiu ir para um país e você foi, não quer dizer que você é apóstolo. Quer dizer que é missionário. Tem missão, mas você não tem a chamada de apóstolo. Só tem chamada se Deus lidou com você pessoalmente. Ele lidou comigo. Aleluia. Então, Hebreus 4:14 fala que ele é grande sumo sacerdote. Então, isso é do Velho Testamento. Agora, disse que é profeta. Lucas 4:24. E prosseguia: de fato vos afirma que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus não foi recebido. E verdadeiramente ele era profeta na própria cidade dele e na terra dele, e o povo rejeitaram ele como profeta. Ele era profeta. Ele falou tanta coisa sobre o futuro com ele. E profeta muitas vezes lida com o futuro, agora e futuro. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria sempre operando no ministério do profeta. É o que quer dizer os dons que revelam uma coisa. Aleluia. Profecia também funcionando no ministério dele.
E em Lucas 24:19 fala a mesma coisa. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. João 4:17 a 19 e versículo 29. Você pode ler. Deuteronômio 18:15 fala como saber se o profeta está de Deus ou não. Amém? Se ele fala coisas que não acontecem, Deus disse que não é de mim. Eu não coloquei as palavras na boca dele. Marcos 6:4 também fala isso também. Então, ele era evangelista. Lucas 4:18. Acabamos de ler isso. Aquele Lucas 24:19 fala: ele lhes perguntou quais, e explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todos do povo. Lucas 4:18, falando sobre evangelista. E o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso vai junto com o ministério de evangelista. Amém? Aleluia. Ele era pastor. Quem sabe que Jesus era pastor? Ele disse: isso, o bom pastor. Falou o meu versículo aqui. João 10:14 disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia. Eu já ouvi histórias sobre pessoas que foram para Israel e viram rebanhos naturais lá. E o pastor, quando ele traz as ovelhas lá, normalmente tem várias rebanhos lá e outros pastores, e todos misturam lá onde bebem água. O que vai fazer? Tudo isso misturado lá. O dono do rebanho que chegou lá, ele começa a chamar nome, chamando nome, e os ovelhas vêm seguindo ele, porque ele conhece o nome de todo o rebanho dele, e eles não seguem estrangeiros. Aleluia! Só segue o pastor verdadeiro. Amém. Então, gente deve somente seguir Jesus Cristo, nosso pastor. Aleluia. Eu gosto disso. 1 Pedro 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestou, recebereis a inacessível coroa da glória. Todo pastor é um pastor embaixo da autoridade do Supremo Pastor.
Então não podemos dizer meu rebanho. Verbo da Vida não é o rebanho de Bud ou João Roberto, é o rebanho de Deus. É o rebanho de Jesus, e Ele nos deu a posição de cuidar aquelas ovelhas até Ele volta, irmão. E Ele vai tomar posse de novo. Aleluia. Então, meu rebanho. E sempre falando com Ele, vocês não podem visitar aquela igreja, não. Eu falo, pastor, você vai tomar banho. O Espírito Santo falou para mim visitar, eu vou obedecer o Espírito Santo. Amém. Não tem que falar tão bruto com o seu pastor, mas explique para ele que o Espírito Santo falou com você. Eu já vi pessoas falar comigo, pastor, eu quero mudar a igreja para Verbo da Vida, mas meu pastor não vai me abençoar. Oxe Maria. Você vai sobreviver sem a bênção do seu pastor? Se Deus está abençoando, quem é seu pastor? Se Ele falou, seu pastor não tem nenhum negócio de proibir você ir para outra igreja. Onde está escrito na Bíblia que o Espírito Santo é o pastor? Está escrito, irmão? Está escrito que nós temos que obedecer o pastor se ele está errado ou não? Não está escrito, irmão. Você obedece seu pastor até um ponto, irmão. E se ele está errado e querendo exigir coisas contra a palavra de Deus, não obedece. E eu sei que muitas pessoas estão amarradas com esse negócio que tem que obedecer ao pastor, não importa o que ele fala. Não é assim. Não é assim, né? Quando ele está errado, não tem que obedecer. Nem seu marido. Se ele está falando fazer uma coisa contra a palavra de Deus, não tem que obedecer. Ele pode ser cabeça da casa, mas o Senhor é o cabeça de você. Amém? Aleluia. Se ele não é crente, ele é carnal, fazendo coisas erradas e nem merece ser cabeça da casa. Vocês estão aqui ou já foi para casa, irmão? Aleluia. Jesus é o bom pastor. Aleluia. João 10, já falamos isso. Hebreus 13, 20. Vocês me amam ainda, irmão? Eu sei que estou quebrando muito tradição que pessoas pensam que tem que obedecer qualquer coisa que o pastor fala. Se ele proibir você visitar uma igreja, ele está errado. Ele não tem poder e autoridade sobre você nessa maneira, irmão, para controlar você em toda a sua vida.
Hebreus 13, 20. Oxe. Hebreus 13, 20. Alguém já tem aberto? Hebreus 13. Isso. Isso. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele é o grande, o supremo pastor. O que ele fala tem valor. Aleluia. Ele era mestre. Mestre. Mestre quer dizer aquele que ensina. Existe diferença em pregação e ensinando. A unção diferente. A palavra ensinar é explicar. Pregar é proclamar. Um mestre sempre pega versículos, muitos versículos para explicar o que ele está ensinando. O pregador pega um versículo e proclama 1 hora esse um versículo. Muitas vezes eu faço isso. Eu tenho a unção de pregar e ensinar. Amém? Então, Mateus 9, 35, você pode ver a maioria do ministério de Jesus nesses versículos aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4, 23 fala a mesma coisa. Amém? Fala a mesma coisa. Então Jesus andou em todas essas unções. Ele foi ungido para fazer tudo isso. Amém? Aleluia. Então, onde você vê Jesus, nos 4 evangelhos sobre Jesus, você vai ver Jesus ensinando e pregando e curando. Eram as 3 maiores categorias do ministério dele. Mesmo que ele teve todos. Amém? Ele era evangelista. Ele falou sobre salvação. Pessoas foram curadas. Milagres aconteceu. Normalmente, evangelista, irmão, tem milagres acontecendo no ministério dele. Coisas extraordinárias acontecendo no ministério de evangelista. Jesus alimentou 5.000 pessoas uma vez. É milagre. Amém? E muitas coisas que pessoas chamam cura, era milagre em vez de cura. Era um milagre de cura.
Qualquer milagre, irmãos, é quando o poder de Deus toma posse das coisas naturais e o milagre está realizado. Ele pegou pão e peixezinhos, disse que olhou para o céu e abençoou aqui. Abençoou aquela cestazinha de pães e peixes. E ele começou a distribuir. E aquele nunca acabou. Nunca acabou. Isso é milagre. Amém? Verdadeiramente andando sobre as águas é milagre. Porque a natureza foi suspendido e o poder de Deus tomou conta. Amém? E você vai ver coisas na palavra de Deus que não é normal, que não é... Tem pessoas na Bíblia que não podiam falar porque o poder de Deus estava sobre eles. A unção de Deus veio sobre o homem, ele ficou surdo ou mudo para 9 meses. Por causa de incredulidade. O marido de Elizabeth aconteceu com ele. Ele nem podia falar por causa da incredulidade. Como isso pode acontecer? Então você não vai falar até esse neném estar nascido. Então é bom às vezes pensar antes de falar. Pode ser que fique surdo. Um homem chegou querendo impedir outro de receber Jesus, e Paulo disse, não falou safado, mas é próxima coisa, você é filho do diabo e o poder de Deus está sobre você por um tempo, e ficou cego. Não era Deus amaldiçoando ele, era o poder de Deus sobre ele, para ele não impedir o homem de receber Jesus. Amém. Ficou cego. Isso vai voltar para a igreja, irmão. E pessoas vão ver o poder de Deus na igreja, irmão. Isso era apóstolo Paulo falando. Homem que tem fé pode fazer isso. E fica em linha com a palavra. Pode fazer. Isso era por causa da incredulidade dele, querendo impedir o homem de receber Jesus. Você vai ficar cego por um tempo. Aconteceu? Aconteceu. É como pessoas hoje não entendem, a igreja de Cristo não entende, entregando pessoas para o diabo. Estava na igreja na época de Paulo. De fato que ele entregou pessoas para Satanás. Até Deus pode entregar pessoas para Satanás, para destruição do corpo, para ser salvo no dia do Senhor. Não vai perder a salvação, só vai perder a vida natural. Irmãos, o temor do Senhor tem que voltar para a igreja. Pessoas têm que ter medo de pecar. Você saber que será julgado porque está fazendo coisas
à vontade, e você sabe que pode ser julgado por isso, vai parar de fazer isso. Está na hora para a igreja acreditar o que a palavra fala, em vez de fazendo o que nós queremos fazer. Deus falou comigo. Sabe por que meu povo continua julgando uns os outros? Eu falo, eu não sei, acho que eles querem. Ele disse, não, eles continuam porque não creem que minha palavra é verdade em Mateus 5, 7. Porque está falado, não julgai para não ser julgado. E se você crê naquilo, se você crê que será julgado, nunca mais vai julgar pessoa nenhuma. Nunca mais vai fazer. Mas quando não acredita que ele está falando a verdade, vai continuar fazendo. Eu gostaria de Deus julgar todo mundo, inclusive eu. Quando eu não fico em linha com a palavra de Deus. Mas ele não está fazendo isso. Eclesiastes fala, por que a sentença não vem rápido? Está no coração do homem continuar fazendo o mal. Porque seria melhor se Deus acaba com isso logo. Se você pecar e é bom para relâmpago chegar. Se acontecer assim, pessoas não vão pecar tão rápido. Sabendo que Deus vai julgar na hora, será mais fácil não pecar. Mas Deus demora às vezes. Você não é robô. Você é homem que pode escolher. Você pode escolher acreditar o que ele fala ou não acreditar o que ele fala. Mas é sabedoria, irmão, escolher que a palavra dele é verdadeira. E que um dia, se continuar julgando outros, Deus vai te julgar nessa vida. Não na vida que vem, mas nessa vida. Especialmente falta de perdão. Falta de perdão é falta de amar. Falta de perdoar seu próximo é falta de praticar amor. Porque Deus perdoou você de todo pecado. Gratuitamente Ele te perdoou. Então agora Ele está dizendo, perdoe gratuitamente na mesma forma. Se você ler Mateus 18, você vai descobrir naquela parábola do homem que devia muito dinheiro. E o senhor dele perdoou ele de todo aquele dinheiro. Muito dinheiro, irmão. Hoje em dia seria mais ou menos 10 milhões de reais. E o homem que devia ele 10 reais mais ou menos, ele não queria perdoar. Pegou ele pela garganta, jogou ele na prisão, disse, paga tudo que você me deve. Mas o senhor dele teve misericórdia com ele e perdoou toda a dívida.
E ele saiu imediatamente na rua, pegou o irmão da igreja pela garganta: paga-me tudo que você me deve. Tenha misericórdia comigo. Não, ele já lançou ele na prisão. E quando o senhor dele ouviu o que ele fez, ele disse: chama esse safado. Servo malvado, é a mesma coisa. Chama ele aqui. Traga ele aqui. E ele chegou. Acho que tremendo. Ele disse: eu perdoei você de muito dívida. Gratuitamente eu perdoei você. E você saiu na rua e não queria perdoar seu próximo lá, que devia você 10 reais. Lançou ele na cadeia, queria vender a esposa e filho dele. E ele falou: servo malvado, lança ele, coloque ele junto com os verdugos. Embaixo da lei eles teve homens que tormentaram homens que não queriam pagar as dívidas. Tormentaram. Eu não sei exatamente como foram tormentados, mas eu sei que não era um grande prazer. Mas eu sei que o corpo foi batido, esmagado. Tormentaram até eles ficou pronto para pagar. Então, você pode ler, irmão. No último versículo desse capítulo, Jesus disse: semelhantemente, parábola acabou com aquele versículo. Ele diz: semelhantemente meu Pai Celestial fará com você, se não perdoar seu próximo de todo o seu coração. Em outras palavras, o Pai vai entregar você para o diabo, para ele destruir seu corpo físico, para não ser perdido no dia do Senhor. Depois disso, Paulo fez a mesma coisa com um homem em Coríntios. 1 Coríntios 5, pode ler, irmão. Paulo mandou a igreja entregar um homem para Satanás, para a destruição do seu corpo, para ser salvo no dia do Senhor. Em outras palavras, ele vai morrer fisicamente, mas será salvo quando o Senhor volta. Não vai perder a salvação dele. E Jesus disse: semelhantemente, meu Pai fará com você, se não perdoar seu próximo de todo o seu coração. Ele não está falando parábola aqui, não. Parábola era os versículos antes, mas ele disse agora semelhantemente. Na mesma forma que no parábola foi entregado para os verdugos, meu Pai vai entregar você para os verdugos. Quem é os verdugos conosco hoje? Demônio. Então vale a pena perdoar. Normalmente a pessoa que não quer perdoar já está sendo torturada, já está na tortura.
Porque normalmente a pessoa que você está com raiva nem sente nada. Está livre, nem sabe que você está com raiva dele. É você que está sofrendo. E vai sofrer mais se não perdoar de todo o seu coração. Até a morte. Falta de perdão é uma coisa séria. Irmão, se eu soubesse que alguém tem uma coisa contra mim, eu vou gatinhar nos meus joelhos até a casa dele para pedir perdão. Eu não tenho tanto orgulho que não posso pedir perdão. É melhor pedir perdão do que perder sua vida antes do tempo. E sofre aqui na terra, não querendo perdoar. Isso é orgulho 100%. Falta de perdão é orgulho também, que Deus deteste. Está ficando quieto agora. E tem 4 minutos ainda, vou falar mais ainda. Oh, meu Jesus, cala a boca dele. Não, ele não vai me calar ainda não. Aleluia. Então, irmãos, vale a pena perdoar. Aleluia. Como eu cheguei nisso, irmão? Porque estamos falando sobre Jesus sendo evangelista, não? Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem 4 minutos e não posso começar no outro assunto, não. Mas, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E como eu falei, eu gostaria ele me dar uma tapa. Mas não, ele espera. Se você vai transformar isso, se você vai julgar isso. Mas porque sentença não vem rápido. Está no coração do homem quer dizer todos os homens. Está no coração do homem continuar fazendo o mal. Deve estar em nosso coração sempre fazer o bem. Se fizer uma coisa contra alguém, pede perdão rápido. Não deixe seu coração fique endurecido. Porque se ficar endurecido, vai endurecer mais ainda. Então, deixe seu coração muito sensível para perdoar os outros. Amém? Fique sensível em espírito. Faça logo, pede perdão ao Senhor rápido. Se você pecar, fala: Pai, eu errei, me perdoe, em nome de Jesus, e eu recebo perdão e sua graça na minha vida. E continua como nada aconteceu. Só dando graça que o Senhor me perdoou. Aleluia. Amém? É mais fácil viver uma vida de crente simplesmente obedecendo. Mas, pastor, parece que você nunca erra. Não, infelizmente, irmão, muitas vezes eu erro. Mas eu estou rápido de pedir perdão. Amém? Mas tem pessoas na outra mão que usa essa
Pessoas chamam versículo de manutenção. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel a nos perdoar e nos justificar de toda injustiça. E pessoas pecam à vontade e falam: me perdoe, Pai. Aleluia. E continua: mesma coisa amanhã, faça a mesma coisa. Onde não existe mudança, irmão, não existe perdão ou arrependimento. Se você continua fazendo a mesma coisa todo dia e pedindo perdão, você não arrependeu em primeiro lugar. Arrependimento quer dizer que não faz mais. Buzina já tocou e vamos para casa. Amém? Até quarta-feira, hein? Pode orar para Deus fazer mais suave. Esperamos que você tenha sido abençoado com esta mensagem. Igreja Evangélica Verbo da Vida de Campina Grande, Avenida Floriano Peixoto, 2951, bairro Dinamérica. Fone 83 3335 6880.